Esse é mais um capítulo da série Virtudes do projeto Bons Frutos. E hoje vamos falar sobre domínio próprio, ou temperança, moderação. Você já passou por alguma situação onde perdeu o controle? Onde você fez algo que não deveria ter feito, ou não gostaria de ter feito? Eu já passei por isso, e eu creio que cada um de nós já passou por essa situação. Domínio próprio quer dizer poder sobre si. Só que a nossa natureza pecaminosa nos leva a tomar atitudes muitas vezes que não deveríamos tomar. Existe uma luta do espírito contra a carne. As virtudes do fruto do espírito, sobretudo o domínio próprio, são virtudes que não ocorrem naturalmente na nossa natureza humana. E é por isso que devemos lutar constantemente contra a nossa carne. Muitas vezes vamos perder as batalhas, mas não podemos desistir. Em 1 Coríntios 9, de 23 a 27, o apóstolo Paulo faz uma alusão muito interessante com relação a essa luta. Ele diz assim: faço tudo para espalhar as boas novas e praticar as suas bênçãos. Vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve, de modo que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Então aqui podemos perceber que o apóstolo Paulo tem duas motivações. A primeira motivação é a conquista do prêmio eterno. É a salvação, é a coroa da vida eterna. Essa é a grande motivação, esse é o grande objetivo, esse é o propósito de vida dele. E a segunda motivação é ser exemplo para aqueles a quem ele tem pregado a palavra. Então, ele nos mostra que essa luta é uma luta constante, tanto quanto um atleta que luta para poder disciplinar o seu corpo, para melhorar o seu desempenho e para conquistar os prêmios, que são prêmios perecíveis, prêmios que não têm uma duração eterna. Nós também devemos realizar essa luta constante, disciplinando o nosso corpo, fazendo com que a gente diga não aos falsos propósitos, porque o atleta tem um propósito firme de alcançar o prêmio, de conquistar a vitória. Mas o nosso propósito é um propósito muito mais importante. É o propósito de ser exemplo, de levar as pessoas para Cristo. Portanto, podemos dizer então que o propósito do domínio próprio é dizer não. Não às coisas que não nos fazem bem, não aos falsos propósitos. Porque o não é o nosso controle. E não há poder sem controle, ou o poder sem o controle não vale de nada. Imagine uma máquina, um carro de corrida, que alcance 300 km por hora. E se esse carro não puder parar, não puder frear, ele não vale de nada. É por isso que o não são os nossos freios. O não é aquilo que nos dá o controle sobre a nossa vida. É aquilo que nos mostra o que realmente é importante. É o que nos mostra como a gente vai conseguir ter o controle. E como a gente consegue fazer isso? Somente pela presença do Espírito Santo. Nós devemos nos encher do Espírito Santo constantemente, buscando a presença de Deus, na leitura da palavra, no estudo, no louvor e através da oração. É como o alimento. Todos nós acordamos de manhã, tomamos café, almoçamos, fazemos lanche à tarde, jantamos. Nós temos que nos alimentar constantemente. Da mesma forma, temos que nos alimentar também da palavra de Deus. Porque essa alimentação nos traz aquilo que realmente nos importa, aquilo que realmente faz a diferença na nossa vida, que é a presença do Espírito Santo. Em Efésios 5:18, o apóstolo Paulo faz uma outra alusão importante com relação à presença do Espírito Santo. Ele diz assim: não se embriaguem com vinho, pois ele levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo,
cantando hinos, salmos, cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música. Então o apóstolo Paulo nos mostra que o vinho, nesse exemplo que ele dá, nos leva ao descontrole, mas muitas outras coisas na nossa vida também nos levam ao descontrole. Por outro lado, ele nos recomenda que sejamos cheios do Espírito Santo. E como que a gente faz isso? Aqui ele dá um exemplo muito importante, muito interessante, com relação aos salmos, aos hinos, ao louvor, louvando a Deus a todo momento. O louvor a Deus nos enche da presença de Deus. Imagina você no seu carro, dirigindo numa estrada, louvando a Deus, sendo grato, buscando a presença de Deus, ouvindo um louvor, e de repente você toma uma fechada. De repente alguém passa na sua frente ou freia com tudo na sua frente. Você vai ficar nervoso? Vai. É uma situação normal, você está numa situação tensa ali, né, no volante, mas muito provavelmente, eu até diria que certamente você não vai brigar com aquela pessoa, não vai xingar, não vai querer parar, pelo contrário. Talvez você até ore por aquela pessoa, imaginando que ela está passando por uma situação difícil. Portanto, a presença do Espírito Santo, a busca por Deus, nos dá essa força necessária para que a gente possa vencer a nossa luta do Espírito contra a carne. Então, gente, vamos buscar a Deus a todo momento, porque nós pertencemos a Cristo. Nós devemos crucificar a nossa carne, da mesma forma que Cristo morreu crucificado naquela cruz para nos trazer a salvação. E nós devemos viver intensamente a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, através da busca pela palavra de Deus, através da busca pela presença de Deus. E assim nós vamos vencer essa batalha e, acima de tudo, sermos exemplo para as pessoas que estão ao nosso lado. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, um abraço e fiquem na paz do Senhor.